Olá, pessoal! Na aula de hoje do projeto Cálculo ao seu alcance, nós vamos exercitar o que aprendemos sobre gráficos de funções. Apenas para relembrar, nas aulas anteriores aprendemos sobre os gráficos das funções elementares e sobre a translação de gráficos de funções. Discutimos a regra do deslocamento quando o elemento de deslocamento se encontra dentro da função, o deslocamento é horizontal. E quando o elemento de deslocamento se encontra fora da função, o deslocamento é vertical. Agora nós vamos praticar um pouquinho, ok? Vamos pensar aqui numa função onde o elemento de deslocamento é 1, ele vai estar dentro da função, né, como mais 1 ou menos 1, e fora da função, com mais 1, menos 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o seguinte: que função é essa aqui? Essa aqui não é a função x2? Então, vamos pegar a função original, x2, tá? Qual o gráfico da função original x2, que é uma função elementar e a gente aprendeu aí nas aulas anteriores? É uma parábola, né? O que vai acontecer agora? Vamos pensar. Com o gráfico da função elementar, a gente vai observar para a função que a gente está querendo avaliar o que torna a função, considerando que o elemento de deslocamento está dentro da função, o que torna essa função igual a zero, né? Nesse caso aqui, o x mais 1 será igual a zero se e somente se o x for igual a menos 1. Ora, se o x é igual a menos 1 e se o elemento de deslocamento está dentro da função, significa que o deslocamento é horizontal e, nesse caso, para a esquerda. Então, a gente desloca o gráfico para a esquerda. Aí a gente vai pensar, bom, terminou por aqui? Não. Toda vez que a gente tem um deslocamento de um gráfico de uma função, a gente tem que avaliar se há interseção ou com o eixo y ou com o eixo x. Nesse caso aqui, houve uma interseção com o eixo y. Ora, nesse ponto aqui, o x é igual a zero. Observa, nós temos uma variação em y, mas o x é igual a zero. Ora, se o x é igual a zero, tá? E lembrando que f de x é x mais 1 ao quadrado, ora, é só a gente colocar 0 mais 1 ao quadrado igual a 1. Portanto, este ponto é um ponto f de x igual a 1 ou y igual a 1. Ok, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa com a outra função, né? Ou seja, com f de x igual a x menos 1 ao quadrado. O elemento de deslocamento está dentro da função, a gente já sabe que o deslocamento vai ser horizontal, e aí a gente faz a mesma coisa. A gente verifica o que torna essa porção interior igual a zero. Nesse caso, será igual a zero se somente se x for igual a 1, coloca o x igual a 1 e, sabendo que o deslocamento é horizontal, a gente desloca o gráfico para a direita. Mais uma vez, nós tivemos a interseção com o eixo y, né? Fazemos o x igual a zero. Se o x é igual a zero, então f de x é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, e por isso nós encontramos aí a nossa função. Ok. E o que acontece quando o elemento de deslocamento fica do lado de fora da função? A análise é praticamente a mesma, só que eu acho até mais fácil. É só a gente pensar que, como é um deslocamento vertical, aqui a gente está falando como é um número positivo, a gente está falando de deslocamento vertical para cima, tá? Então, e como é o elemento de deslocamento, então eu tenho deslocamento para cima. Observem que aqui a gente não tem interseção nem com o eixo x e nem com o eixo y. Já se nós tivermos o nosso elemento de deslocamento para fora da função e negativo, a gente já entendeu aqui que o deslocamento será vertical para baixo, né, o menos 1 aqui, né, e aqui nós vamos ter a interseção com o eixo x. No eixo x, observem que quem é zero aqui é o y.
tá? O x varia, mas quem é zero é o y. Então, a gente iguala y, que é o f de x, igual a zero. Logo, x2 menos 1 vai ser igual a zero, ok? x2 menos 1 igual a zero. x2 igual a 1, x é mais ou menos raiz de 1, logo x mais ou menos 1. Muito simples, então nós temos aqui, ó, menos 1 e mais 1, tá? Resolveu. Viu como é fácil, pessoal? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com outras funções, ok? Mas antes disso, vamos fazer uma pequena observação. Observem que essas funções aqui são praticamente idênticas às anteriores, só que ao invés de elevar ao quadrado, estamos elevando à quarta potência, tá? O que muda, né? Lembrando que o que a gente está estudando aqui é como enxergar uma função e tentar lembrar como é que é o seu gráfico, tá? Então, vamos ver o que a gente faz quando encontra uma variação desse tipo. Muito simples. Vamos pensar aqui na função. Quem seria a função original? Seria o x elevado à quarta potência, tá? Vamos fazer um teste, né? Vamos pegar o 1, vamos supor que x seja igual a 1. Vamos elevar ao quadrado, seria 1. Elevando à quarta potência, seria 1 também. E se nós pegássemos o 2 e elevássemos ao quadrado, se fosse um x2, por exemplo, seria igual a 4, enquanto que elevado à quarta potência seria 16. O que está indicando isso? Que quando é x2, eu tenho esse tipo de variação aqui. Quando é x4, a variação é maior, ou seja, ele pula de 1 para 16 ao invés de 1 para 4. O que significa isso num gráfico? Esse aqui, vamos pensar aqui como esse aqui é o gráfico de x2, logo o gráfico de x4 é um gráfico que é um pouco mais íngreme, digamos assim, tá? Ou seja, a gente atinge valores de y mais rapidamente do que a partir do mesmo valor de x em comparação com o que a gente tinha com x2, tá? Pensem nisso, então, isso se repete quando a gente muda as potências nas funções elementares, mas os gráficos têm um formato semelhante. Isso é importante vocês identificarem. Agora vamos mudar de exercício, exercício 2, né? Agora, quem vai ser a nossa função elementar? Vai ser a raiz quadrada. Observem, o mais 1 dentro da raiz, menos 1 dentro da raiz, o mais 1 fora da raiz e o menos 1 fora da raiz, né? Mais uma vez, o que a gente faz? Função original. Quem é a função original? Raiz quadrada de x. Qual é o gráfico da raiz quadrada de x? Lembrando que no caso da raiz de x, o x necessariamente é maior ou igual a zero, né? Então, nós temos esse gráfico, ok? Ok. Vamos olhar agora a primeira função, x mais 1 ao quadrado, onde o elemento de deslocamento está dentro da raiz da função, né? O que a gente fazia? A gente igualava a zero, o que está dentro da função. E o que transforma aquilo igual a zero? É menos 1. Menos 1 mais 1 igual a zero, né? Menos 1 se encontra à esquerda do ponto de contato com o eixo y e x, então a gente desloca horizontalmente para a esquerda. A gente já sabia que ia ser um deslocamento horizontal porque o elemento de deslocamento está dentro da raiz. Mais uma vez, como nós temos interseção com o eixo y, e nesse ponto nós temos que x é igual a zero, então x igual a zero significa que o y é igual a raiz de 1, logo esse ponto é o ponto 1. A gente vai fazer a mesma coisa com a segunda função. A gente vai fazer o x menos 1 igual a zero, e x menos 1 vai ser igual a zero se somente se o x é igual a 1. Né? Com o x igual a 1, a gente já sabia que o deslocamento vai ser para a direita, ou melhor, horizontal, e nesse caso, para a direita. Né? E nesse caso, nós não temos a interseção do gráfico da função com o eixo y, né? E nem com o eixo x, exceto no ponto de deslocamento. Nessa função, o 1 está fora da função. Se está fora da função, então o deslocamento é vertical. Então, a gente já sabe que por ser mais 1, o deslocamento é vertical para cima, né? E aí, o gráfico vem para cima. Não tem ponto de interseção com o eixo y ou o eixo x, exceto com relação ao ponto de deslocamento, né? E, finalmente,
Para a raiz de x é menos 1, como 1 está fora da raiz, o deslocamento vai ser vertical para baixo. Só que nesse caso a gente tem a interseção do gráfico com o eixo x, né? E nesse ponto nós temos que o y é igual a zero. E, portanto, quem é y? É raiz de x menos 1 igual a zero. Raiz de x é igual a 1, logo x vai ser igual a 1, ok? Ok, mais um exercício. Vamos supor agora que a função seja a função x elevado ao cubo. Aí nós teríamos as possibilidades com o elemento de deslocamento dentro da função positivo, negativo, fora da função positivo, negativo, ok? Primeira coisa que vocês vão fazer, já sabem, procurar a função original e lembrar do gráfico da função original. Nesse caso, já foi dado anteriormente, essa é o gráfico da função x3. Tudo se repete, né? Então, no caso de x1, x mais 1 ao cubo, o que a gente vai fazer? O que transforma x mais 1 igual a zero? É o x igual a menos 1. X igual a menos 1 vai fazer com que o deslocamento seja horizontal e para a esquerda. E nesse caso, a interseção com o eixo y, e nesse ponto, x é igual a zero. Sendo x igual a zero, a gente substitui lá na função e a gente encontra o y igual a 1. Agora, a gente vai repetir o mesmo procedimento com essa função que também tem o elemento de deslocamento dentro dela. Agora, por que a gente faz essa parte igual a zero? Porque, na verdade, quando a gente tem o f de x ou o y igual a zero, tá? Y igual a zero, significa, é por isso que a gente iguala isso aqui a zero, o que torna essa expressão igual a zero, seria necessariamente o x aqui igual a 1, ok? Então, x igual a 1, deslocamento horizontal para a direita, né? Aqui nós temos a interseção com o eixo y, nesse ponto x igual a zero, e, portanto, o y será igual a menos 1. Com o x3 mais 1, elemento fora da função, deslocamento vertical para cima, tudo se repete, ok? E aqui nós temos uma interseção com o eixo x, nesse ponto y é igual a zero, e, portanto, substituindo na função, nós temos que x é igual a menos 1. Finalmente, quando a gente tem um deslocamento vertical para baixo, nesse caso, nós teremos uma interseção com o eixo x, nesse ponto y igual a zero, fazendo as devidas substituições, a gente encontra que x é igual a 1. Muito bem. E se a gente tiver um gráfico desse tipo, x2 mais 2x mais 3? Aí você vai dizer, ai meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, eu só aprendi a deslocar dentro da função e fora da função. Calma que a gente vai conseguir resolver. Se a gente tentasse, por exemplo, descobrir aqui as raízes, né, e fazer a fatoração. Vocês já viram aqui nesse canal exercícios sobre isso, né, com outros colegas. Vamos tentar? E se a gente fizesse, por exemplo, Bhaskara? O nosso delta dá negativo. Ai, meu Deus do céu, a coisa só piora. Nós temos uma solução para esse caso aqui, que é completar quadrado, né? Como é que você faz isso? Ora, é só você observar que o x2 mais 2x lembra o x mais 1 ao quadrado, não lembra? Olha só, o x mais 1 ao quadrado não é x2 mais 2x mais 1? Ora, mesmo assim, x2 mais 2x mais 1 é diferente de x2 mais 2x mais 3. E se você somar 2 ao final dessa expressão, nós teremos o nosso 3 aqui. Portanto, o x mais 2 mais 2x mais 1 mais 2 pode ser reescrito como x mais 1 ao quadrado mais 2. Haha! Agora sim! Então, nós podemos reescrever a nossa expressão e aqui a gente já conseguiu identificar um x2, uma função elementar aqui, com
elemento de deslocamento dentro dela e fora dela. Porque como é que vai ficar o gráfico? Muito simples. Observando, nós temos aqui a função x2. Lembra, qual é a função elementar? Qual o gráfico da função elementar? x2. Qual o primeiro deslocamento que a gente vai fazer aqui? É o deslocamento dentro da função, que é horizontal. Quem é que transforma essa expressão igual a zero? X menos 1. Né? Então, se a gente colocar lá o x menos 1, nós temos um deslocamento horizontal para a esquerda, o que já era esperado. Né? Só que não termina aí, nós temos um deslocamento vertical positivo para cima, né? Observa. Beleza, fantástico. Então, resolvemos os nossos problemas? Acabou por aqui? Só ficou faltando, pessoal, lembrem-se, aqui a gente teve um deslocamento e aconteceu uma interseção com o eixo Y. Nesse caso, nós temos que x é igual a zero e, portanto, substituindo na expressão, nós temos que y é igual a 3. Pronto! Agora, finalmente, terminamos. Né? Fizemos exercícios de gráficos de funções com deslocamento. Na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios e teremos mais algumas dicas quando nós temos o sinal de menos dentro da função e fora da função. Até lá, pessoal!